Olá, começa agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, uma dica de saúde para você com a cardiologista, a doutora Nirvana. Está no ar o SSPTV. No SSPTV de hoje, mais uma dica de saúde, dica importantíssima para você, afinal de contas, né, doutora? Doutora Nirvana aqui comigo, a gente nunca sabe quando pode acontecer um infarto ou uma parada cardíaca. E é até interessante, né, porque as pessoas acham que as duas coisas são a mesma coisa, né? Ah, teve um infarto, teve uma parada cardíaca, e é diferente. A parada cardíaca é a cessação dos batimentos cardíacos por algum problema. O infarto é uma das causas que levam à parada cardíaca. Por isso que as pessoas confundem. Por isso que as pessoas confundem. A gente pode ter parada cardíaca por outros motivos. Existe até uma piada em que o bêbado fala que todos morrem de parada cardíaca, porque se o coração não parar, você não morre. Mas a questão não é bem essa. O infarto pode levar a uma parada cardiorrespiratória, é uma emergência, a pessoa tem que ser atendida rapidamente, tem que se reverter esse quadro rapidamente. Mas, no caso, o infarto é uma causa. Nós temos muitas causas de parada cardíaca. Tanto doenças cardíacas como doenças não cardíacas. Então, a gente tem que estar meio que... Todo mundo tem que estar meio preparado, né? Como você sempre diz, né? Não vamos ficar neurótico. Mas a gente tem que ter noções também do que fazer num momento como esse. Exatamente. Se você já tem uma doença, você tem que cuidar o melhor possível dessa doença. Tomar a medicação corretamente, fazer as dietas, fazer atividade física, para diminuir o risco disso acontecer. No momento da parada cardíaca, o que tem que fazer é buscar o socorro imediato. Se está no meio da rua, alguém parou na sua frente, do seu lado, hoje, com o advento do celular, fica mais fácil, é chamar o serviço de urgência. E na hora ali você tem alguns procedimentos que você pode fazer, que é a massagem cardíaca, que é tentar deixar a boca da pessoa desobstruída, se estiver obstruída. Mas você não deve fazer muito mais coisa. Isso é gente especializada que tem que fazer. Se é em casa, é a mesma coisa, é chamar o serviço de urgência. Se aconteceu no hospital, aí o hospital tem estrutura para poder tomar todas as atitudes necessárias. Ainda você falou assim, né? As pessoas têm que ter um certo conhecimento do que está fazendo, porque a gente pensa que massagem cardíaca é feita de um jeito e ela tem a posição certa para fazer. Se for num bebê, tem a força certa para fazer. Quer dizer, para mexer com esse tipo de coisa, a gente tem que ter pelo menos uma experienciazinha, né? Ter feito pelo menos um curso. O ideal é que seja uma pessoa experiente que vá fazer. Se você é totalmente leigo, você tem que fazer o mínimo possível. Tá? O mínimo que eu digo assim, deixar o ambiente aberto, porque normalmente nas situações se acumula muita gente, isso prejudica a circulação local, a ventilação, o acesso do serviço de urgência. Então, deixar o acesso livre. Se for massagear, você tem que ter alguma noção do que fazer, ou você já leu a respeito e tal. Hoje em dia, a respiração boca a boca praticamente não é feita, tá? Existem outros sistemas. Foram se modernizando, né, o procedimento, tá? Então, deixar a pessoa reta, com o pescoço esticado, geralmente um pouquinho mais esticado. Se ela tiver alguma coisa que obstrua a boca, tentar tirar. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa teve, por exemplo, alguma convulsão junto, você tem que tomar cuidado, que se você põe a mão dentro, ela pode quebrar seu dedo. Então, assim, eu acho que o ideal mesmo é chamar o serviço de urgência e tentar deixar o local livre, deixar o local aberto. Certo. A gente vê, inclusive, em filmes, né, os primeiros socorros sendo prestados, quem tem uma noçãozinha vê que tem muito erro ali também, né? Então, se a gente for querer copiar o que você vê numa imagem de filme, você vai acabar fazendo alguma coisa errada. Com certeza. Hoje em dia, o próprio serviço de urgência vai te orientando por telefone o que você deve fazer. Isso aí já ajuda um pouco, para você não ficar totalmente inerte ali na frente de uma pessoa parada. Tá? O próprio serviço de urgência vai te dando alguma dica, né? Mas o ideal é não fazer o que você não sabe, porque você pode prejudicar a pessoa. Até mesmo, não necessariamente numa parada, num acidente. Tá? A pessoa se acidentou e você quer ir lá ajudar. Às vezes você mexe na pessoa e no mexer você causa uma lesão pior. Então,
realmente você tem que ter alguma noção do que fazer. Se não sabe o que fazer, não faça. É isso aí, a gente tem que estar preparado, né, e saber agir certinho, né? Inclusive, eu vou até dar uma dica aí, né? A gente sempre fala sobre isso. Se você pede o serviço de urgência do SAMU, saiba responder as perguntas que a atendente e o médico vão te fazer, porque isso é muito importante no momento ali do atendimento. O atendimento já começa a acontecer enquanto você ainda está falando no telefone com eles. Então, né, a gente tem que ter aí uma calma, né? É difícil ter calma no momento de emergência, mas a gente tem que ter uma certa calma para poder passar as informações corretas. Eu vou para o intervalo e já volto para a gente continuar esse bate-papo. Atenção, servidor público! No Barretão Auto Center você encontra pneus para carros e motos, alinhamento, balanceamento, revisão na suspensão e freios, troca de óleo e escapamentos, instalação de som, alarmes e travas elétricas. E atenção! Na compra de 4 pneus ou alarme e trava, você paga em 5 vezes no cartão Valecom. Precisou de alinhamento, balanceamento, escapamentos e pneus? Pensou Barretão Auto Center, o lugar certo para você e seu carro. Engenheiro Necker de Carvalho 1873, telefone 33227929. Venha almoçar no restaurante Alho Poró, uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. Qualidade de vida, saúde, bem-estar e muitos outros benefícios são oferecidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a seus associados através do Estúdio Pilates. Em um espaço moderno e bem equipado aqui mesmo na sede do sindicato, a fisioterapeuta e professora de Pilates Juliana Marcondes desenvolve suas aulas com associados e dependentes. Se você ainda não faz parte desta academia, participe de uma aula e inscreva-se. O Estúdio Pilates foi feito especialmente para você. Os associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais contam com o Plano Santa Casa Saúde. O plano é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde e conta com um corpo clínico de altíssima qualidade, oferecendo o que há de melhor em atendimento e comodidade aos seus conveniados. Pelo Santa Casa Saúde, os associados podem fazer consultas, exames, internações, cirurgias e muito mais. Através de uma parceria firmada com a DataWay, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais oferece agora a seus associados e dependentes cursos de informática. Uma sala com vários micros foi montada e inaugurada recentemente aqui mesmo na sede do sindicato para receber alunos de todas as idades. Os interessados devem procurar a sede do sindicato ou ligar para 3321-2488. É isso aí, estamos de volta e olha, é o seguinte, às vezes a gente se pergunta, né, fazer exercício físico todo mundo sabe que é muito bom para a saúde, mas às vezes surge aquela dúvida, poxa, aquele atleta fazia tanto exercício físico e teve uma morte súbita, o que é isso? Por que isso acontece? Geralmente a pessoa tem uma doença de base, sabendo ou não. Ela desconhece muitas vezes. Isso, muitas vezes ela não sabe de nada, ela foi realmente uma fatalidade, ela foi fazer o exercício sem conhecimento e aquele exercício ela não podia fazer pela doença que ela tinha e acabou tendo problema. Mas existem alguns, principalmente atletas, que sabem do problema, mas não querem largar lá a sua profissão, às vezes por falta de opção, às vezes por medo, e aí ele continua se arriscando na atividade física dele e acaba tendo problema. Mas, na maioria das vezes, a pessoa tem uma doença específica. As mais comuns são arritmias cardíacas no jovem. Tá? Existe a possibilidade de ser infarto? Existe, mas não é a primeira causa, não. A causa mais comum é a arritmia cardíaca. Essa arritmia cardíaca pode ser por cardiopatia congênita, tá? Pode ser por alguma doença específica metabólica que ele tenha e não sabe. Tá? Mas a maioria das vezes é por cardiopatia congênita. Hoje em dia, a doença mais comum para dar
essa arritmia cardíaca, principalmente em atleta, é a cardiomiopatia hipertrófica. O que seria isso? A parte do meio do coração, por dentro, é mais musculosa do que deveria ser. E por ter esse excesso de músculo, ela atrapalha a saída do sangue para o corpo. Na hora do exercício, precisa sair mais sangue para o corpo, só que não tem essa via de acesso totalmente livre. Aí isso pode provocar arritmias, e geralmente são arritmias muito graves. Quando a gente escuta falar, inclusive, né, que um jovem, né, às vezes você escuta que um jovem, antes de 25 anos, teve um infarto, por exemplo, a gente fala assim, nossa, mas como isso aconteceu? Mas não é tão raro assim também, né? Não, quando você escuta popularmente, primeiro tem que saber se foi infarto mesmo, que às vezes não foi, tá? Poderia ser? Poderia, mas às vezes não foi. No caso do jovem, você não pode descartar a possibilidade de uso de drogas, que é uma coisa que leva à arritmia, que pode levar à morte, que é a overdose, tá? Pode ter a possibilidade da arritmia cardíaca por doença congênita, cardiopatia congênita. Então, isso geralmente afeta doença, causa morte em jovem. Agora, uma outra coisa que causa morte em jovem, que é confundido com infarto, é aneurisma cerebral, tá? Não tem nada a ver com o coração. É uma coisa que geralmente a pessoa não sabe que tem, esse aneurisma se rompe, é uma morte súbita e popularmente sai que a pessoa teve um infarto. E às vezes não tinha nadinha a ver com o coração, foi um aneurisma cerebral roto. E isso a gente costuma realmente ver em jovens. Em pessoas mais jovens. Não só jovenzinhos, tá? Mas adultos jovens também é relativamente frequente. Mas é uma doença que a pessoa já tinha, né? Você disse, ela tinha já esse aneurisma e ele se rompeu. Exatamente. Normalmente os aneurismas cerebrais são congênitos, tá? A pessoa tem, não sabe que tem, quando descobre meio que por acaso, tá? Pode sim ter dores de cabeça, doenças que levem a esse diagnóstico, mas muitas vezes a pessoa passa a vida toda sem saber que tem. Aí de repente rompe e nesse rompimento a pessoa falece. E, principalmente se for jovem, sai o boato como se fosse infarto. E só vai ter confirmação por autópsia. No nosso país não tem muita cultura para autópsia, muitas vezes a pessoa é enterrada sem o diagnóstico. O que não deixa de ser um grande problema, né? Porque se você não faz autópsia, não faz o estudo daquilo, você também não faz prevenções, né? A gente acaba virando um ciclo vicioso. Essa questão cultural de autópsia no país é um problema que só seria resolvido a longo prazo, né? Mas as pessoas têm que entender que a intenção da autópsia não é revirar o morto em desrespeito a ele, muito menos para machucar, muito menos para desrespeitar. É realmente tentar descobrir a causa para tomar atitudes preventivas, tanto enquanto população, quanto às vezes até familiar. Às vezes você descobre uma doença que pode ter mais pessoas na família e você pode orientar a investigar. Ou seja, seria prevenção mesmo, que seria muito bom para a gente. Doutora, obrigado mais uma vez, né, por estar aqui com a gente no SSP TV, sempre trazendo dicas de saúde. Eu agradeço, estou à disposição. É isso aí, espero que você tenha gostado. E estes são os aniversariantes de hoje, quarta-feira, 12 de setembro. Kelly Nishimura Dornelles, Carla Batista Paranhos Costa, Sueli Aparecida Lopes Pereira, Kelly Cristina Rodrigues, Maria Isabel Gomes Martins, João Bosco Silvério de Assis, Maria Cristina Bonfim, Maria das Dores Pereira, Antônio Dionísio Neto e Edila de Souza Ribeiro. Parabéns a todos! E o SSP TV de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver a reprise deste programa amanhã, a partir das 8h15 da manhã. Você também pode conhecer um pouco mais sobre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais acessando o nosso site. Lá você também encontra um link para o YouTube para rever todos os nossos programas. Se você quiser mandar sugestões para o SSP TV, pode mandar através do nosso e-mail ou por telefone. E não se esqueça, amanhã às 18h45 eu estou aqui te esperando com mais SSP TV. Até lá!